Continuando. A figura representa ondas chegando a uma praia. Observa-se que à medida que se aproximam da areia, as cristas, tudo junto, as cristas vão mudando de direção, tendendo a ficar paralelas à orla. Isso porque, devido ao fato de que a parte da onda que atinge a região mais rasa do mar tem sua velocidade de propagação diminuída, enquanto a parte que se propaga na região mais profunda permanece com a mesma velocidade, até alcançar a região mais rasa, alinhando-se com a primeira parte. Galera, temos aí 5 exemplos de fenômenos ondulatórios. Eu queria que vocês puxassem uma setinha de cada fenômenozinho desse e colocasse o básico. Eu vou dizer bem o básico de cada uma delas. Vamos lá, o item A diz o quê? Reflexão. Galera, o que é a reflexão? Não escrevo nada agora, preste só atenção antes. Reflexão é quando qualquer onda bate e volta. Ela bate e retorna. Então, nesse caso, o eco é uma reflexão? Sim. O espelho, quando a luz bate no espelho e retorna, é uma reflexão? Sim. Então, coloque a setinha e bote. Bate e retorna. Simplesmente isso. Reflexão. B. Difração. Difração significa o seguinte. Vou dizer, não escrevam agora, eu vou explicar. É um encurvamento da onda. Pode ser qualquer onda, pode ser eletromagnética, pode ser mecânica, pode. Mas é mais fácil acontecer com ondas mecânicas, como o som. Tem uma parede bem aqui. E um cachorro, questão da US, viu? Tem uma parede, tem um cachorro do outro lado e eu estou deste lado. Aí o cachorro começa a latir. Eu consigo ouvir o som dos latidos do cachorro? Sim. Não precisa nem encostar o ouvido na parede. Mas eu ouço o som porque o som, ele fez uma curvatura. Então puxem a setinha para difração e coloquem assim. Encurvamento da onda. Encurvamento da onda. C. Refração. Vamos usar a mesma ideia do cachorro. Aí o cachorro está latindo, aí você encosta o ouvido. É o pessoal que adora ouvir a conversa atrás da parede. Ninguém faz isso aqui, né? Eu sei que lá no Aquiraz o pessoal é muito fofoqueiro, eu sei disso. Mas eu não sei como, porque acho que é a cidade pequena e tal, eu moro lá, né? E a cidade é pequena, você não pode fazer nada, que todo mundo, até antes de você saber, já está sabendo antes de você, né? Então o que acontece? A pessoa bota o ouvido na parede. Ele está ou não conseguindo ouvir o som emitido pelo cachorro também? Sim, por refração. Por quê? Porque o som atravessou a parede. Então botem na refração. Mudança de velocidade. Refração é maior, viu? Mudança de velocidade por atravessar um meio. Mudança de velocidade por atravessar um meio. Beleza? Qual é a próxima? Interferência. Opa, eu estou passando numa rua. Questão já caiu na prova do Enem, viu? Por que que você não pode colocar uma rádio próximo a aeroportos? Atrapalha o som. Não, o som, desculpa. O som não, sonar. O radar, na realidade, né? O sonar tem mais a ver com água. Então, o radar. E também a comunicação com as pessoas que estão no avião. Porque vai que a onda, o cara está querendo pousar. Aí de repente ele, atenção torre, eu gostaria de permissão para pousar. Aí de repente, pai, tchan, é o tchan, é o tchan. Aí o cara fica doido, diz, meu Deus, estão dançando o tchan lá na torre? Não. Na realidade é porque houve uma interferência.
A interferência pode ser construtiva. Nesse caso foi o quê? Destrutiva. É uma interferência que diminui o sinal da onda. Beleza. Então, o que é que vocês vão botar aí? Interferência? Encontro de duas ondas. Encontro de duas ondas. Beleza? Encontro de duas ondas. E por fim, a polarização, você vai puxar uma setinha. Quando você, por exemplo, usa um óculos escuros, a radiação ela atravessa os seus óculos escuros? Não, parte não atravessa. Porque os seus óculos são polarizadores. Então eles simplificam a onda e passam menos parte dela. Então o que é que vocês vão botar aí na polarização? Simplificação da onda. Pergunto a vocês, futuros universitários. Já dá para responder qual é o item, sem eu passar para o próximo slide? Qual? C de casa, refração. Beleza. Que é exatamente quando ela muda de velocidade, sem mudar de frequência. Item C de casa. Questãozinha de eletricidade. Olha aí como é legal isso aí. Por sua baixa eficiência energética, as lâmpadas incandescentes deixarão de ser comercializadas. Para quem não sabe, nós temos 3 tipos de lâmpadas hoje em dia ainda comercializadas. As incandescentes, que é a filamentar, que a gente chama também. As fluorescentes, que usam um gás, que é ionizado. E as de LED. As de LED, das 3, elas são as que emitem mais luz e consomem menos energia hoje. Eu não estou nem brincando de cair uma questão sobre LEDs numa prova de física. Por quê? Porque a eficiência é justamente para garantir que você gaste menos energia e tenha a mesma quantidade de energia luminosa. Tudo bem? Mas essa aí não. Essa aí é a pior. Certo? Porque ela é mais barata, tudo bem, mas ela é a pior porque ela elimina muita energia térmica. Você pode deixar ligada uma lâmpadazinha dessa e vai tirar depois, como ela está extremamente aquecida. O pessoal coloca até para fazer com que o pinto nasça, né? Tipo bota ali para aquecer os coisas dos pintinhos. Por quê? Porque ela emite muita radiação térmica. Para uso doméstico comum no Brasil, nessas lâmpadas, apenas 5% da energia elétrica consumida é convertida em luz. Vala-me Nossa Senhora, 5%? Isso é muito pouco convertido em luz. E olha quanto você não gasta. Considerando uma lâmpada incandescente que consome 60 watts, gente, não é watt não, tá? É watt. Tenho certeza que todo mundo, ei, seu Zé, me dá aí uma lâmpada de 60 watts. Ele tem um troço, um watt. James Watt tem um troço, que é o watt, certo? 60 watts. De potência elétrica. Qual a energia perdida em forma de calor em 1 hora de operação? Gente, 1 hora de operação tem quantos minutos? Quantos segundos? Ixi, é só multiplicar por 60. 3.600. Por que eu estou fazendo isso? Eu queria que vocês me acompanhassem na resolução que eu coloquei, que fica mais fácil. Observe o seguinte, ó. A energia total consumida pela lâmpada está relacionada a 60 watts. O que é que significa watts para a gente? Joules por segundo. Olha por que eu falei de hora e transformei para segundos. Porque eu posso fazer uma regra de 3, gente. Olha o que eu disse. Matemática. A melhor coisa que a matemática fez foi a regra de 3. Então, se eu tiver 60 joules a cada 1 segundo, quantos segundos eu usei a lâmpada? 3.600. Está para X. Só que na resolução eu não coloquei assim não, eu coloquei a fórmula. Botem essa fórmula aí, botem um bocado de florzinha, botem uns coraçõezinhos. Essa fórmula vai cair na sua prova. Potência é energia pelo tempo. Potência é energia pelo tempo.
Potência é igual a energia sobre o tempo. Olhe o que temos na fórmula aí. Qual é a potência da lâmpada? 60. Qual é o tempo que ela esteve ligada? 3.600 segundos. Não é não uma regrinha de 3 aí não? 60 joules está para 1, 3.600 está para X. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. E aí você encontra 60 vezes 3.600, que dá 216 mil. Gente, não é watts, não é joules, tá? E tá errado aí, mas é joules. 216 mil joules ou quilo. Quando eu compro 1 quilo de castanha, 1 quilo de castanha são 1.000 gramas de castanha. Então, 1 quilojoule não é W, hein, gente? Aí é joule, tá errado aí. Então, fica 216 mil joules ou 216 quilojoules. Acabou a questão, não acabou? Aí eu vou lá, aí eu vou procurar 216. Olha, professor, tem. Esse é o grande problema do aluno. Porque apareceu uma das nossas respostas, você não quer nem saber se está certo ou se está errado. Você quer se livrar. Eu quero me livrar da questão. Mas tem, essa é a resposta. É não. Ele quer quanto é convertido em calor. Ora, aí novamente o que a nossa querida matemática inventou. 5% ele é convertido em luz. Então quanto é convertido em calor? 95. Dos 100, 95. Aí o que é que você vai fazer? Se 100% está para 216, 95 está para X. Aí está desse jeito? Tá não, porque eu já fiz o produto dos meios igual ao produto dos extremos. E aí fica 0,95 vezes 216, que vai dar 205,2 quilojoules, ou 205.200 joules. Tem resposta? Tem. Item C. Por isso, pessoas do meu coração, não tenham pressa a ponto de perder uma questão fácil. Essa questão é fácil. Porque, como eu disse, dá para resolver só por regra de 3, não dá? E outra coisa, achou a resposta, tente ver qual é realmente a pergunta. Se é isso. Se foi realmente essa pergunta, mas não foi, né? Por isso que houve a conversão, por isso que a resposta é o item C de casa. Eu gostaria, dentro ainda dessa nossa correspondência, que vocês colocassem lá na página 80, tem outra questãozinha de eletrodinâmica. Eu vou acelerar aqui, porque eletrodinâmica, gente, é uma questão certíssima na sua prova. Certo? Se eu disser assim, ó, eu quero cair durinho aqui, meu Deus do céu, vai cair umas 3 questões de eletrodinâmica. Pronto, aí. Vai cair 3 questões de eletrodinâmica. Eu não caí duro. Então, vocês vão ter questões sobre o RUI. RUI, resistência é U sobre I. Vão ter questões sobre potência, como a gente observou. Vão ter questões sobre energia. Energia de novo. De novo. Olha essa questão 13, por favor. A figura 1, apresentada a seguir, representa a potência elétrica dissipada pelo filamento de tungstênio. Olha que coisa linda. É a lâmpada comum. É a mesma coisa. De uma lâmpada incandescente em função da sua resistência elétrica. Galera, a energia elétrica passa pelo filamento, ele esquenta a ponto de enviar luz. Claro que além dessa luz, ele também envia calor. Por isso que ela libera tanto calor. Continuando. Já a figura 2... Por sinal, eu não coloquei nenhum dos gráficos, tá? Ainda na tela, mas dá para vocês verem aí no encarte.
Já a figura 2 apresenta a temperatura de operação do filamento em função de sua resistência elétrica. Se uma lâmpada em funcionamento dissipa 150 watts de potência elétrica, a temperatura do filamento da lâmpada é mais próxima de... Fala-me, Nossa Senhora, professor, que diabo é isso aí? Calma, vamos ver o gráfico. O que o gráfico está me dizendo? Potência em função da resistência. Grifem lá na questão quanto foi a potência que ele falou. Grifaram aí? Grifaram a potência? Agora vão procurar essa potência no gráfico, no primeiro gráfico. Procure a potência no primeiro gráfico. Aí vocês vão fazer tipo aquela batalha naval. Puxa até encontrar o gráfico e puxa o outro lado para encontrar a resistência. Como é, professor? Eu vou mostrar depois, mas eu queria que vocês tentassem. Não é 250 watts? Você vai passar uma reta até encontrar a curva. E depois passa para baixo. 150. Pega no 150, valeu. 150 e vai até lá embaixo. Beleza? Aí, professor, não achei não. Se acalme. Depois que você perceber que é fácil, você vai dizer, é só isso? Olha aí. Foi isso que eu fiz, não? 150, eu puxei uma reta até a curva e depois puxei para baixo, não puxei? Isso aí é nada mais do que uma batalhinha naval. Você tem o Y, a vertical, e você tem na horizontal o X. Isso quer dizer que você encontrou, obviamente, um ponto no gráfico. Qual é o ponto que ele está marcando lá embaixo? 325. Ah, professor, tem não, 325 aqui não. Galera, o gráfico está entre 300 e 350. O que é que deve estar no meio de 300 e 350? 325. O aluno tem que raciocinar interpretando gráficos. Beleza. Encontraram agora todo mundo 325? Passar para o próximo. Então, no outro gráfico, eu vou atrás do 325 e procurar uma temperatura mais próxima possível. Agora eu vou pegar na horizontal, vou subir até o gráfico e pegar na horizontal para encontrar uma temperatura aproximadamente quanto? Podem passar uma reguinha aí, não tem problema não. Acharam? 325 é aproximadamente os 3.000 ali, não é não? Professor, não tem nem cálculo. Não, foi só interpretação de gráficos. Beleza? Qual é a resposta então? Item C, que ele pediu exatamente essa temperatura. Posso passar adiante? Ânimo, gente. Ânimo. Hoje é sábado. Amanhã é domingo. Olha que coisa boa, mas tem mais aula amanhã. Para que coisa melhor? Ó, melhor do que assistir Faustão é. Gugu é à noite, né, agora? Mas antigamente era Gugu e Faustão. Meu Deus do céu. A televisão podia quebrar no domingo que não tinha problema algum. Não tinha problema. Porque não tem nada que preste. Então estude. Né? Questão 14, por favor. Olha essa questão 14 como é legal. Um corpo de massa 5 quilos e dimensões desprezíveis é abandonado a partir do repouso de uma altura de 25 metros. Vocês estão vendo aí um coco caindo de uma altura de 25 metros. O objeto cai em direção ao solo devido à ação da força gravitacional terrestre. A aceleração gravitacional pode ser considerada constante e igual a 10. Sabendo que, devido às forças de atrito, 20% da energia mecânica inicial do corpo é dissipada ao longo da queda.
o módulo da velocidade do corpo no instante imediatamente anterior à colisão com o solo é igual a... Vamos pensar agora um pouquinho dentro daquela conservação de energia. Quais são as energias mecânicas que eu tenho, galera? 3. Energia potencial gravitacional, dependendo de um desnível, como é o caso. Energia cinética, dependendo do movimento. E energia potencial elástica, dependendo da deformação de uma mola. Beleza? O que é que nós temos aí então? Em cima estava o coco. Então tem uma energia potencial gravitacional. Aí ele acelerou e bateu lá embaixo com uma velocidade. Se transformou em energia cinética. Mas teve perda de energia? Teve. Ele disse que perdeu quantos por cento? 20. Vamos ver a resolução? A energia mecânica total do objeto no ponto P em que ele é abandonado. Então, qual é a energia potencial lá em cima? Lá em cima, ele não tem velocidade, né? Então, se ele não tem velocidade, peraí que tá um pouquinho doido isso aí. Tem um errozinho aí, porque lá em cima ele não tem velocidade, tá, gente? Não tem velocidade lá em cima. Por que que não tem velocidade lá em cima? Porque ele foi abandonado. Então esse 5 ao quadrado sobre 2 não existe, tá? Então vai ser só o quê? 5, que é a massa, 10, que é a gravidade, e 25, que é a altura. Estão vendo lá na primeira parte? Aí vamos lá. 5 vezes 25. 5 vezes 25 dá 125. Vezes 10, 1.250. Então, só não tem essa velocidade inicial, porque ele foi abandonado. Aí, continuando. A energia mecânica, quando ele chega ao solo, pelo enunciado, é 80%. Opa, regra de 3 de novo. 100% está para 1.250, 80% está para X. Produtos meios igual a produtos extremos, você vai encontrar 1.000 joules. Professor, mas não era 20%? 20% que ele dissipou. Então, o que ficou? 80. Então, 1.000 joules é a energia que ele vai chegar lá embaixo. Só que lá embaixo, você não tem altura, né? Lá embaixo não tem altura. Lá embaixo, ele está no solo já. Significa, portanto, que só tem energia cinética. Agora está certo. A energia 1.000 é igual a 5 velocidade ao quadrado sobre 2. Mais 5 vezes 10 vezes 0, que dá 0. Então, 1.000 é igual a 5 vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Produto dos meios igual a produtos extremos. 2.000 sobre 5 é igual a velocidade ao quadrado. 2.000 sobre 5 dá quanto? 400. Tira a raiz quadrada de 400, vai dar quanto? 20. Tudo bem? Então, item correto, item B de bola. Questão de número 15. Outra questão de ondulatório, hein? Vamos lá. Os sensores de estacionamento são ao mesmo tempo transmissores e receptores de ondas de ultrassom. Galera, lembram das qualidades fisiológicas que nós já falamos hoje? A altura vai de onde a onde? A altura vai, que a gente consegue ouvir, de 20 Hz a 20.000 Hz. Então, sons acima de 20.000 Hz são chamados de ultrassônicos. Sons abaixo de 20 Hz são chamados de infrassônicos. Pergunto a vocês,
Essa altura está relacionada à frequência, né? Como nós falamos, não confundir com intensidade. Então vamos lá. Quando o motorista entra numa vaga de ré, ondas sonoras de ultrassom são emitidas pelos sensores. Eles emitem o ultrassom e aí vão bater lá na parede, né? Só a gente vai bater na parede, vai ficar parte lá e parte retorna. Parte é absorvida e parte é retornada, porque a onda é uma energia que se propaga. As ondas são transmitidas através do ar até colidirem num obstáculo. Após serem refletidas no obstáculo, as ondas de ultrassom retornam e são detectadas. A unidade controladora de distância utiliza então esses sinais para calcular a distância entre o carro e o obstáculo. Aí tem um desenhozinho, né? Ó. Princípio de funcionamento. Existe a transmissão, uma parte é transmitida e você vê que uma parte é recebida. Vocês estão notando que uma é mais alta do que a outra, tem uma amplitude maior do que a outra? Podem ver. E o que deve ter acontecido? Ela deve ter batido na parede ou batido no obstáculo e perdido energia, dissipado energia. Continuando. Se o ultrassom emitido pelo sensor tem intensidade I e frequência F, então o ultrassom recebido pelo sensor, depois de refletido em um obstáculo durante a marcha ré, tem intensidade e frequência. Vamos lá. Primeiro, a intensidade é maior ou menor? Como eu falei de intensidade, não tem a ver com energia? Quando ele bateu lá, ele não estava com uma amplitude? Quando ele voltou no voo, uma amplitude menor? Então, ele veio ou não com uma intensidade menor? Pronto, já dá para eliminar algum? Já dá para... O item A já dá para eliminar. O item B já dá para eliminar. O item C já dá para eliminar. Só pode ser o item D ou E. Aí surge um outro fenômeno interessante. Quando vocês estão assistindo corrida de Fórmula 1, fica um microfone do lado da pista. E aí você ouve o ronco do motor com uma oscilação de frequência. Quando ele se aproxima e quando ele se afasta. É mais ou menos assim. Por favor. Assim, ó. E essa oscilação de frequência, frequência alta, som agudo, som grave. Então, quando ele se aproxima, ele comprime a onda e a frequência tende a aumentar. Quando ele se afasta, ele tende a aumentar o comprimento de onda e a frequência diminui. Ele está se aproximando ou se afastando? É ré, é uma ré. Ele está se aproximando ou se afastando? Se aproximando do obstáculo. Se ele está se aproximando do obstáculo, ele está ou não comprimindo a onda? Se ele está comprimindo a onda, a frequência tende o quê? Aumentar. Então, seria menor e maior, respectivamente, item E. Está aqui a resolução. Ao incidir no obstáculo, parte da energia da onda é absorvida, logo a onda refletida, tendo menos energia, volta com menor intensidade. E com o movimento, esse efeito, gente, é chamado de efeito Doppler. Está aí o nomezinho, ó. Efeito Doppler, D-O-P-P-L-E-R. É a variação na frequência devido ao movimento. Aí o aluno, meu Deus, será que eu vou lembrar de tudo isso na hora da prova? Vai. Claro que vai. Sabe por quê? Porque a nossa memória... Agora, durmam bem, tá? Não é sério. Se você dormir mal, não é bom. Professor, quem é que dorme? Tome um remédio, sei lá, alguma coisa, mas durma. Porque a sua cabeça vai estar fria durante a manhã. Se você dormir até meio-dia, não estou dizendo para você dormir não. Mas se você dormir até um pouquinho, 8 horas, 9 horas,
melhora muito a sua capacidade de memória. Tá certo? Então prestem bem atenção. Também não é para dormir o dia até meio-dia, sair correndo para, né? Não dá assim. Então eu quero que vocês pensem que vocês vão lembrar de tudo isso, porque por mais que a gente diga, ou que a gente esteja aqui com cansaço, com vontade de sair correndo feito um doido ali pelaquela porta, mas a gente sabe que o que está no final dessas aulas é a nossa vitória. Por isso que eu vou me lembrar. E se eu não me lembrar, eu vou dar um jeito. Porque nós somos cearenses. Melhores estudantes do Brasil, não digo isso não. Os melhores estudantes do Brasil estão no Ceará. Basta ver quantos lá no ITA e IME não estão de cabeça chata. Que é um dos vestibulares mais difíceis do Brasil. Mas por quê? Porque nós somos assim. Nós somos preocupados, perturbados, a gente se perturba com isso. Mas não vamos ficar muito loucos, né? Vamos só o suficiente. Só o suficiente é o bom. Olha a questão 16. Os fones de ouvido, olha, eu digo que para fazer uma boa prova, tem que ser concurseiro. Você já ouviu esse termo? Concurseiro. O concurseiro é aquele que faz qualquer prova. Está preparado para qualquer prova. Então, o concurseiro, ele pega e já vai grifando palavras importantes. Primeira palavra que eu ia grifar é cancelamento do som. Entendeu aí? De ruído. Cancelamento de ruído. Vocês estão vendo aí? Era a primeira coisa que eu ia grifar. Cancelamento de ruído. Então vamos lá. Os fones de ouvido com cancelamento de ruído. Opa, peraí. Cancelar. O professor falou hoje, inclusive. Beleza. Usam componentes eletrônicos para reduzir sons. Grifem reduzir sons indesejados do ambiente, como ruídos, chiados, etc. O microfone próximo aos fones de ouvido detecta ruídos indesejados. Os componentes eletrônicos geram ondas sonoras opostas, aos ruídos indesejados. As ondas sonoras cancelam, grife esse tal de cancelam aí, umas às outras, e eliminam os ruídos indesejados. O cancelamento de ruído é mais eficiente para frequências baixas ou médias e menos eficientes para frequências altas. Observação só. Fones de ouvido com cancelamento de ruído reduzem significativamente em até 70% ruídos externos indesejados, como de um motor de avião, ruídos do trânsito intenso, ajudando a reduzir a fadiga. Beleza. Tá aí o fone, né? Vocês estão vendo ali em cima as ondas, mas tem esse desenho aí para vocês. Tem a onda, o som produzido pelo fone e o ruído externo. Observem que o som produzido pelo fone e pelo ruído externo, o que é que ele faz quando se juntam? Se anulam. Olha aí embaixo. Ocorre um silêncio resultante, né? Beleza. Fones desse tipo conseguiriam 100% de cancelamento de ruído se emitissem ondas de som que tivessem amplitude, comprimento de onda e fase em relação às ondas dos ruídos externos indesejados, respectivamente. O que é comprimento de onda? Comprimento de onda, gente, é o espaço de um ciclo completo. Se você olhar para o gráfico que tem aí no desenho, seria a distância entre uma crista e outra crista. Isso é o comprimento de onda. Vocês estão vendo que os dois desenhos têm ou não a mesma distância entre crista e crista? Podem ver. Olhe no desenho, tem a mesma distância. Beleza. Amplitude. Amplitude a gente já falou hoje aqui de ondas. A amplitude é do eixo central para cima. Observem, por favor, que a amplitude é a mesma nos dois desenhos. Concordam aí que nos dois desenhos é a mesma? E o mais importante, olhe o que é que acontece no começo da onda da fonte. Ela começa por cima. E a outra onda, ela começa por onde?
por baixo. Ou seja, elas estão em oposição. Então vamos lá, essas duas ondas, para anular a onda, o que é necessário? Tem que ter a mesma amplitude, o mesmo comprimento de onda e estarem opostas. Ou seja, o item correto é o item B de bola. Aí, a resolução. O princípio físico de cancelamento do ruído utilizado pelos citados fones é a interferência destrutiva, que pode ser total ou parcial. Para que o cancelamento de ruído fosse de 100%, a interferência entre a onda emitida pelo fone e o ruído externo precisaria ser total. Para isso, as ondas precisam ter amplitudes iguais, frequências iguais e, além disso, estar em oposição de fase. Beleza? O Programa Brasileiro de Etiquetagem, tem bem aí, né? PBE, na outra página. O Programa Brasileiro de Etiquetagem, coordenado pelo Inmetro, fornece informações sobre o desempenho dos produtos, principalmente quanto à eficácia energética. Galera, é um selozinho, tá? Esse selo é o selo do Inmetro. Ele é que indica se aquele produto é eficiente ou não. É principalmente contra a eficácia energética. Assim, o consumidor poderá tomar uma decisão de compra adequada. Ele também estimula a competitividade da indústria, que deverá fabricar produtos cada vez mais eficientes. Um produto mais eficiente consome menos energia, tem menor impacto ambiental e custa menos no bolso do consumidor. Uma loja anuncia uma lavadora de roupa tipo E por um preço menor do que a outra, tipo A. Um consumidor consciente, interessado em economizar e atento, consumidor consciente, interessado em economizar e atento à etiqueta Procel, avalia: a diferença de preço entre os produtos ofertados. Beleza. 2. A diferença entre as eficiências energéticas. E 3. O número de ciclos de lavagem necessários por mês em sua residência. Beleza. Ele só poderia considerar financeiramente vantajosa a compra da máquina menos eficiente se os valores avaliados fossem. Galera, tem uma máquina que custa R$1.000, mas ela gasta pra caramba. A outra custa 1.500. Ela gasta menos, porque ela tem uma eficiência melhor. Por isso que ela é mais cara. Certo? Então, eu vou comprar de acordo com as minhas possibilidades. Se eu for comprar a que tenha um preço relevante e que gaste mais, eu tenho que observar se eu vou utilizar menos. Porque se eu utilizar mais, eu vou me lascar no final do mês. Por sinal, o pior de tudo é você usar aparelhos de grande potência. Chuveiro elétrico. Chuveiro elétrico no Ceará? A gente precisa saber porque é só o que cai no Enem. Outra, ferro elétrico. Outra, chapinha. Chapinha, professor? Chapinha é uma coisinha que esquenta e você vai. Eu tenho uma filha, que eu não posso olhar para ela, que senão ela vai olhar para mim. Tem uma filha que ela vai dizer o seguinte: toda manhã tem que ter uma chapinha. Tem que ter uma chapinha. Nem que seja para parte da frente. Mas isso esquenta, libera energia e, obviamente, eu vou gastar. Abrir a geladeira, meu Deus do céu, é a pior coisa do mundo. Ela não faz isso não, mas a minha menor é porque eu tenho duas filhas. Uma, essa aí que está comigo, é a Classic. É aquela que estudiosa, bailarina, aquela coisa toda. A outra é do Papoco Zeni, sabe aquela que veio para descatitar? Então a outra, ela abre a geladeira, aí fica. Procura, aí fecha. Aí lembra, aí abre de novo.
gasta energia pra caramba. Pior é quando ela pega e bota as bonecas para assistir televisão. É lindo isso. Uma vez eu estava passando na sala, não tinha ninguém na sala, só as bonecas e a televisão ligada. Eu fui desligar. Aí ela grita lá da cozinha: não, desliga que as minhas filhas estão assistindo televisão. Que triste, né? Mas o que acontece? Você gasta energia quando você deixa muito tempo o objeto ligado. Chuveiro elétrico, você vai tomar um banho de 1 hora. Só se for para tirar o couro, né? No Ceará, tomar um banho de chuveiro elétrico 1 hora, tira o couro. Passar roupa. Você não passe a roupa uma de cada vez. Um dia eu passo uma meia, no outro dia eu passo outra, não. Gente, é para passar de muita roupa. Porque você liga só uma vez. Tá certo? Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Troque as lâmpadas. Eu sei que a lâmpada de LED é mais cara, mas ela está barateando. Mas troque a lâmpada da sua casa, mesmo que seja fluorescente, por uma de LED, como diminui ainda mais o consumo da sua casa. Quase 50% a 60% a menos. Use de forma consciente os aparelhos eletroeletrônicos, tá certo? Continuando. Então, quando é que ele só poderá pegar uma máquina menos eficiente? Quando existir uma grande diferença de preço, né? Se for muito legal para eu comprar. Outra, eu vou ter que usar ela menos vezes. Diferença entre as eficiências for pequena, mas eu vou usar menos. Apesar dela gastar mais, mas eu vou usar menos. Então, o tipo E mais barata ganharia na compra do produto se eu usasse menos e fosse uma eficiência mais próxima. Então, o item correto é o item C de casa. Grande diferença de preço, pequena eficiência, pequena diferença, né? E pequeno número de usos. Queria ir para a questão de número 19, que é do Benjamin. Muita gente conhece aí como T, né? A pessoa adora uma quermesse em casa. Bota um T em cima do outro T, do outro T e do outro T. Aí, minha Nossa Senhora, né? A gente compra um fio de linha, pelo amor de Deus. Fio de linha é quase a mesma coisa, e você botar um bocado de T desse. Aí você dá um chute naquele, porque ele não é preparado para isso. Quermesse aí, né, passa perto. Então você pode queimar o aparelho interno e causar um curto-circuito e um incêndio. Queimar seus aparelhos, tá certo? Vamos lá. O uso do Benjamin, adaptador tipo T, para permitir a ligação de mais de um aparelho numa mesma tomada, é generalizado em nosso país, podendo ser encontrados em supermercados, casas de material elétrico, etc. Beleza. Entretanto, a maneira como tais dispositivos têm sido usados não pode ser considerada das mais apropriadas, pois normalmente não existe critério algum com que vai ser conectado. O resultado é a sobrecarga, perigo de curtos, deformações pelo superaquecimento e até o funcionamento anormal. O uso do Benjamin deve ser feito com critério, de modo a não superar a capacidade de fornecimento de corrente da tomada em que ele será ligado. A soma dos consumos dos aparelhos ligados a esta tomada não deve ser superior à sua capacidade, normalmente em torno de 10 amperes. O Benjamin é indicado para a conexão simultânea de aparelhos de baixo consumo. Aí você tem aí um desenhozinho, né? Um ferro de 700 watts, uma TV de 200 watts e um forno de 700 watts. Vamos observar o que é que vai acontecer. Se eu somar todas essas potências, vai dar quanto? 700 mais 200 mais 700, deu quanto? 1.600. Outra fórmula que vocês devem guardar com muita propriedade. P é igual a U vezes I. Ou se quiser trocar o I e o U, fica π, né? Fica mais fácil de guardar, π. Essa fórmula do π é corrente, o U é a DDP. Então, a potência é de 1.600. Vamos colocar na fórmula. 1.600 é igual a U vezes 10. Ou seja, a DDP é de 160 volts.
Então, qualquer valor de tensão menor que essa significa uma potência máxima suportada pelo adaptador, menor que os 1.600 watts, resultantes da ligação simultânea dos 3 aparelhos. Portanto, a resposta é o item E de Eva. Galera, minha hora que está aqui chegando, Galera, é o seguinte. Eu queria, antes de passar o vídeo final, eu queria que vocês lessem aqui comigo uma frase de uma pessoa que eu admiro bastante. Grande Einstein, né? Albert Einstein. Eu tentei 99 vezes e falhei, mas na 100ª tentativa eu consegui. Nunca desista de seus objetivos, mesmo que esses pareçam impossíveis. A próxima tentativa pode ser a vitoriosa. Eu vou deixar aqui por enquanto, o rapaz vai colocar o vídeo agora, o último, e daqui a pouco nós falamos. Já pensou o que você vai dizer para você mesmo quando chegar no futuro? Será que vai gostar do resultado da vida que planejou? Será que vai ficar feliz com o que conquistou? A vida é feita de escolhas, e elas podem determinar como vai ser o seu amanhã. Por isso, é tão importante pensar em tudo que faz. Um caminho errado pode levar você a um destino obscuro, e muitas vezes sem volta. E nessa caminhada, cada escolha importa. É preciso saber escolher a profissão certa, os amigos certos. É preciso saber quem serão seus mestres, os seus mentores e, claro, quem vai dividir a vida com você o tempo todo. Alguma vez você já traçou os seus objetivos, as suas metas, os seus sonhos? Esteja preparado para o acerto final com você mesmo. Esteja pronto para se olhar no espelho e dizer: eu venci. Caso contrário, terá que se contentar com o futuro que o destino escolheu para você. Não se deixe levar pela sorte ou pela simples intuição do que pode dar certo. Faça dar certo. Não deixe que as suas escolhas coloquem pontos onde deveriam ter apenas vírgulas. Ninguém pode cobrar mais de você do que você mesmo. É você o grande chefe da sua vida, do seu futuro. Portanto, é quem sabe quando deve melhorar ou fazer um upgrade. Se demita da mesmice, da preguiça, da má vontade, dos erros. Se valorize, se elogie, se critique. Faça isso, ou alguém irá fazer por você. A sua imagem amanhã é o que você fez ontem. E lembre-se, cada ruga criada ao longo da sua vida pode significar uma conquista ou uma derrota. Mas isso só você pode escolher. Por isso, gente, boa sorte, porque nós precisamos disso também. Boa prova, e vocês merecem tudo de bom, e o Academia Enem está com todos vocês. Obrigado, até a próxima.